Que não tem pessoas más? O cara que é chamado... Tem cara maldoso, tá. lógico que tem. Mas o cara que é maldoso, o que ele quer? Ele quer o poder a todo custo. Sim. Então você vai levar porrada porque você entrou no meio do caminho. Não Por acaso é você. Mas É falta de empatia. Qualquer outra pessoa que aparecesse no meio do caminho iria de alguma forma, Sim. prejudicar. Então não é um movimento que ele quer te ferrar. Ele quer ferrar aquele elemento que bota alguma coisa entre ele e o poder. Mas isso é algum tipo de psicopatia ou não necessariamente? Tudo depende da intensidade, tudo depende do grau, né? Os psicopatas, isso é uma invenção minha, né? Tá. Eles têm um sentimento por dentro de um... Eu tenho alguns pacientes que são psicopatas ou candidatos a psicopatas muito interessantes. Eles têm um sentimento interno dentro que a melhor descrição que eu posso te dar é de que é um buraco negro. No simples, eles mesmos têm uma tendência de se acharem uma bosta. Quê? Não é o contrário? Não. E todo o relacionamento deles para com o mundo é para resgatar esse sentimento. Então eles ficam cobrando do mundo o tempo todo que deem o respeito para ele. O que o psicopata quer é que ele seja o dono de tudo, que todo mundo haja do jeito que ele quer. O psicopata, o sociopata, o narcisista, ele faz. E quem São graus? Narcisista, sociopata e psicopata? Dependendo da classe. Mas estão todos primos da mesma árvore, estão todos no mesmo. Lógico que o psicopata é mais grave, é um cara que seria capaz de matar, por exemplo. Mas ele não mata de maldade. Ele mata porque na cabeça dele aquele elemento não contribuiu para que ele pudesse ter no poder. Na cabeça dele. É basicamente por causa disso. Por isso que eu acho que a gente, quando não conhece a pessoa, não deve contrariar muito ela, porque deve ser psicopata, já viu, né? Fala, não, é verdade, você é o máximo, coisa e tal. Isso é esquiva, né? Fala, vamos caindo fora rapidinho aí por causa disso. Então é esse buraco negro que ele tem essa necessidade de alimentar. E o mais louco e o mais triste é que é um buraco negro. Então ele nunca está satisfeito. Todo o movimento dele é padronizado para esse tipo de coisa, para buscar o reconhecimento do outro, para buscar a valorização do outro, para se sentir mandando e comandando o outro. Ele é todinho feito desse jeito. Consegue, muitas vezes, né? E lá o buraco fica grande. O psicopata assassino, como o buraco não se completa, ele cada vez vai precisando de mais, e de mais, e de mais. E pior, repete o padrão. Dá no que dá nos filmes americanos que a gente está acostumado a ver. Mas aquilo não chega a satisfazer ele ou satisfaz? Nunca. A morte, não? Nunca. Ele precisa repetir. Então ele vai lá e mata, tá? E aí com aqueles requintes de crueldade, esquarteja, corta, coisa e tal. Fala assim, daqui 10 dias, ele fala, puta, me deu muito prazer isso. Me deu muito prazer, me alimentou e eu tô sentindo buraco de novo. Eu quero mais. Eu quero mais. Ele repete o padrão. Tanto é que a polícia americana, ela captura os caras basicamente pela repetição de padrão. Quem que botou esse padrão na cabeça dele? A mente dele. O que fez ele elaborar esse padrão desse jeito? Esse buraco negro, que eu não sei explicar direito, que a medicina não sabe explicar direito, que ele tem enquanto sensorialidade dentro dele. Óbvio que ele não tem empatia, não tem como ele ter empatia. Ele só está ligado em querer completar esse buraco. Toda a existência dele é em função disso. Entendi. Por isso que alguns caras que têm uma postura meio megalomaníaca, né, às vezes são confundidos ou às vezes até se tratam de psicopatas. E tem uma coisa muito interessante, eu não sei se cabe a gente estar explicando, porque é complexo, é de que os sentimentos humanos, eles vão embora, tá? Mas alguns sentimentos eles tendem a viciar. Dá um exemplo assim. Vamos lá, um bem controverso. Sofrimento. Tá. Algumas pessoas acabam incorporando que a maneira de ela buscar poder perante os outros é fazendo elas terem pena dela.
Então elas precisam ficar presas no padrão do sofrimento. Entendi. Então eu chego aqui para você, eu sou viciado nisso daí, eu falo assim, pô, Vilela, queria tanto publicar, você não sabe como eu sofro por causa disso, que foi uma luta para mim, coisa e tal. E você sabe que muitas vezes cola, né? Claro. Acaba funcionando esse tipo de coisa. A minha mente captura esse padrão, fala assim, já sei, então para conseguir minhas coisas eu tenho que sofrer. Automatiza. Entendi. E aí eu fico repetindo o padrão. Eu tenho pacientes que têm uma dificuldade monumental de se soltar do... Hoje eu estava conversando com uma paciente, uma história bem interessante. Ela tem uma baixa de energia terrível, uma coisa muito louca, sempre teve a vida toda. E ela... Você chama de baixa de energia, o que é? Aquela... Estados depressivos, Uma coisa pra baixo. apáticos, Sei, o mundo sei. vai me devorar, Sei. vai acabar comigo, aquelas coisas todas. E ela descobriu um remédio lá para emagrecer que fez um bem para ela. É o Zolpidem lá ou não? Não, foi para emagrecer o remédio. Você deve estar falando do Ozempic. É o Ozempic, Não, confundo os dois, eu não vou fazer propaganda não, mas ela disse que descobriu um melhor do que esse. Nossa, tá. Né? E é engraçado que o estado psíquico dela deu uma melhorada. Não sei porquê, talvez tenha uma influência com os níveis de glicose, coisa e tal, que é aqueles remédios que... Ela estava ótima hoje, estava animada. Para ela reconhecer, para ela admitir que ela estava bem, demorou a sessão inteira. Ela continua apegada ao padrão do sofrimento. E tem isso daí, os nossos sentimentos têm uma tendência de criarem raízes dentro da gente. Sim. E aí a gente tem todo um software e uma infraestrutura para automaticamente estar resgatando